E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu tive aqui com o Cláudio para uma demanda. Eu vou explicar essa demanda rapidamente, tá? Eu tenho contas Office 365 em um tenant. O tenant é um ambiente da Microsoft que a gente coloca licenças e usuários. O meu objetivo é me mover contas existentes, tá? Dados das contas e o domínio depois, de um tenant para outro. A Microsoft ela tem essa ferramenta, custa $15 para cada migração, né? Cada usuário que você for migrar. E, e isso é super vantajoso, funciona muito bem, funciona rápido. Só que a gente, nesse cenário aqui, a gente não vai usar essas licenças, tá? Então, a gente vai, então esse é o problema, tá? Então, o problema é uma ferramenta confiável que faz a migração. A gente tem duas opções disponíveis na API, a Graph, que ela é muito lenta, e a EWS. E essa EWS, hoje a única opção que a gente tem melhor. E a Microsoft vai tirar essa opção aí, eu acho que em outubro. Então, o cenário hoje, eu preciso fazer isso hoje, e é uma ferramenta provisória, é uma demanda provisória, tá? Então, vamos pensar nesse seguinte cenário. E aí vem a minha necessidade. Eu não acho gente para fazer isso. Eu acredito que essa é a dor de muitas pessoas também aí. Então, assim, eu sou um arquiteto de software, então eu tenho uma capacidade é, de dimensionar uma aplicação. Eu não sou o cara que vai programar, não sou o cara do código, mas a minha lógica, o meu algoritmo, ele é muito bom. E, e como eu me classifico, né, como um arquiteto de software, que é o cara que consegue ver um software funcionando e pronto antes dele existir. Pensar nas telas, pensar nos menus, pensar nas opções que ele vai ter, e detalhes que às vezes outras pessoas podem não conseguir pensar antes dele estar pronto, né? Porque aí depois a gente vai fazendo, refazendo, vai refazendo, enfim. Então é importante a gente ter uma estrutura de um software quanto mais madura, melhor, tá? Bom, e aí entra o Cloud, né, nessa história. A gente aqui usa a versão Max do Cloud. Eu falo a gente, eu estou comentando sobre a Host, tá? Então a gente usa a versão a mais premium que tem ali do Cloud, exatamente para a gente trabalhar sem nenhum gargalo. E assim, imagina, dentro desse projeto, a gente está na terceira semana seguida, full time, entendeu? Então, todo o horário dedicado para essa operação, para esse trabalho. E eu vou comentar com vocês alguns desafios, algumas questões, porque pode ser que alguém queira fazer isso e isso vai ajudar. Então, assim, primeiramente, a gente está usando a API da EWS. Ela está dentro da Graph, essa API, tá? Mas ela é hoje a API para fazer transferência, que ainda está funcionando na Microsoft, que eles vão tirar. Então, a gente está usando essa API para fazer todo esse movimento de usuários. Então, assim, o desafio é enorme. Quando a gente fala só de caixas postais e de mensagens, pastas e mensagens, a gente tem o cenário mais tranquilo, que é você precisa mover mensagens espelhando, né? Então você precisa criar diretórios também, criar pastas, mover aquela mensagem para a pasta certa, manter a estrutura de pasta, tomar alguns cuidados com as pastas raiz, que é, por exemplo, caixa de entrada, arquivo morto, itens enviados, senão a tua aplicação ela vai criar uma pasta personalizada, por exemplo, para itens enviados. Aí no final das contas você vai ver lá itens enviados e o send itens, porque se você tem uma pasta personalizada com um nome, automaticamente o Outlook, a Microsoft ela vai renomear aquela pasta raiz dela para um nome em inglês, por exemplo. Então você vai ficar com duas pastas, aí alguém vai ter que ir lá mover toda aquela itens enviados para a pasta itens enviados. Ou seja, isso não é necessariamente um problema, mas se você está montando um sistema,
você já precisa prever esse tipo de coisa. Então, a gente está falando de mensagens para pastas, e manter as pastas raízes, né? E um item importante, você não pode falhar com anexos, os anexos não podem desaparecer, é claro. E um detalhe importante é as mensagens lidas e não lidas precisam ser mantidas. E mais importante, mensagens duplicadas também precisam existir, coexistir. E imagina, você tem um cenário onde você tem uma mensagem na caixa de entrada e essa mesma mensagem você copiou para a pasta arquivos. Copiou, não moveu. Então ela existe aqui e também em outra pasta. Esse é um cuidado importante, porque na migração tradicional, essa mensagem ela já existe e não será mais copiada, porque ela já existe. Só que o usuário quer duplicar essa mensagem e isso precisa ser mantido. Então, a gente, quando fala de caixas postais, de mensagens, a gente tem esses cenários. Basicamente, esses cenários. Agora, a gente precisa avançar no ponto de contatos e calendário. A gente também precisa manter essa cópia, preservar isso, preservar as cópias personais, as pastas, as caixas personalizadas de calendário, que a gente está falando de um calendário personalizado que aquele usuário criou, chamado pessoal. Ele pode colocar o nome que quiser e ter compromissos ali. E isso precisa ser mantido numa transferência, numa cópia. E os compromissos, aqueles recorrentes, precisam também existir ali. Então, existe essa sensibilidade que precisa ser considerada. E quando a gente fala de contatos, é a mesma ideia. Se você criou um catálogo de endereços separados, personalizados, isso precisa ser mantido. Entendeu? É a mesma ideia. Depois disso, no ambiente do Office 365, nós temos também o OneDrive, que é um detalhe importante. Então, para você migrar o OneDrive, não é necessariamente um problema, tá? Migrar o OneDrive. Mas você também precisa fazer isso funcionar. Tá? Então, o nosso desafio aqui, feito pelo Cláudio, foi fazer essa ferramenta funcionar. A gente está no dia 20 do projeto de simplesmente criar o sistema. E ele começa tudo e termina tudo dentro do cloud. Tá? A gente está usando um servidor dedicado só para isso, com total liberdade do ambiente, de variável, de tudo. E a gente usou o cloud desde a formatação do servidor, o sistema operacional, as libs e todo o ambiente, todas as instalações, tudo foi o cloud que gerenciou. E então assim, a experiência ela é muito boa. Se você consegue falar dar o comando para a IA de uma forma produtiva, você consegue ter muita resposta. Isso vai ajudar legal. Isso é muito bom. Foi o que a gente está fazendo. Então, assim, isso abre uma porta enorme, né, para a gente poder fazer aplicações e propor soluções assim infinitas. Então, se você consegue arquitetar um sistema, você vai ter bastante facilidade para isso. Se você não consegue, você precisa aprimorar essa tua habilidade de, de entender como é um sistema e não necessariamente programar. Então, estou compartilhando com vocês essa experiência, que tem sido muito positiva, e falando que agora a gente já está na etapa, a gente já finalizou, e hoje, por exemplo, né, hoje, só para vocês saberem, hoje é dia 22 de maio, às 17 horas, então a gente vai iniciar um teste de 70 contas sendo migradas, e não importa o tempo que ela vai levar, tá? É uma migração longa, porque a gente precisa respeitar a frequência com que essas mensagens são copiadas, porque a Microsoft dá um ban, né? Se ela tem muito tráfego, ela dá um ban e te boicota ali por algum tempo, por alguns segundos, minutos. Então você precisa ser cuidadoso com isso, que também é um item de configuração que o teu software precisa ter. Então, assim, é isso. Aí, daqui para frente, se a gente tiver outra oportunidade de falar sobre esses desafios desse sistema, eu vou colocando.
Mas é só uma visão geral para você ter uma ideia dos desafios que a gente tem aqui no dia a dia e como a gente está resolvendo isso via cloud, né? Exclusivamente via cloud, tudo via cloud. Um abraço.